As muitas coisas do meu tempo de criança guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, 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 oh. Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava e perguntava quem fizera estrepulia, e mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. Oh, passou o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, enquanto tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Não há nada mais gratificante do que viver em paz. Não há nada mais que a gente leve da vida, é o bem. E o bem que a gente planta. E o bem que a gente faz. Nós estamos começando com muita alegria mais um programa Entre Tantos aqui na TV Evangelizar. E hoje eu tenho a honra de receber um convidado que é ator, roteirista, diretor e idealizador de projetos teatrais. Ele está conosco esta noite para divulgar seus trabalhos e, mais que isso, nós vamos conversar sobre arte. Seja muito, 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 muito bem-vindo, Hélder Mariani. Muito obrigado, Carla. Boa noite para você, boa noite para todos que estão nos ouvindo. E você já nos deu um presente com essa música Utopia tão linda. Eu já estou aqui. Que letra, não é? Nossa! Padre Zezinho foi feliz. Você foi abrindo um buraco dentro de mim aqui. O buraco foi crescendo da saudade, né? É verdade. Como é presente, né? Esse sonho de paz que a gente tem é da alma humana, né? Mas eu tenho que te dizer que a hora que eu te vi ali no off, no camarim, você traduz e transmite uma luz incrível. Que bom, muito Nossa, obrigado. Iluminou assim. Que Obrigada bom. por isso. Obrigado por estar aqui, viu? É uma alegria muito grande partilhar o trabalho, ter essa conversa com você, ter essa conversa com todos aqui. Alegria uma grande tão alegria. Minha, tão minha. Viu? Eu queria que as pessoas conhecessem você.
Quem é Muito Helder bem. Mariani? Nossa, é muito difícil. É mesmo? Olha, você disse bem, eu sou ator, eu trabalho com teatro há muitos anos lá em São Paulo, mas, modestamente, eu me considero, acima de tudo, um educador. Eu trabalhei a minha vida inteira dentro da sala de aula, né? Com filosofia, com ensino religioso e, claro, com teatro também, né? E educar, para mim, é uma missão de vida. A minha vocação, o chamado, o vocare, né? Estar na sala de aula, estar conversando com os estudantes é um privilégio mesmo. E você sabe? percebeu dentro da sala de aula que você poderia expandir isso externamente, através da arte? Com certeza, através da arte. O teatro, eu não gosto de falar na arte como ferramenta, mas é instrumento. É instrumento. O teatro foi sempre o meu instrumento, foi sempre a minha ponte para chegar no outro. Sim. Principalmente no outro jovem, no outro meu aluno, o estudante. E né? você forma atores? Forma atores também. Tem muita gente que começou fazendo teatro comigo e eu tenho um orgulho disso, a maior alegria. Que olhar sensível para o outro, né, Helder? Escuta. Essa escuta, esse olhar sensível. Está tão difícil, Carla. Mas o teatro nos ajuda nisso também, sabia? Acho que estar em cena, acima de qualquer... Por mais que você tenha um texto escrito, decorado, sim, na hora da cena acontecer, é a escuta. Vai depender do que você me traz naquele momento, independente do seu texto, para eu responder com o meu. Né? E a gente observa claramente como essa escuta, hoje em dia, está tão difícil. Transforma essa escuta. Acho que você percebe quando você forma um ator, como ele se transforma a partir desse olhar e dessa escuta. Como a pessoa coloca a alma naquilo que faz. Transforma. Muda a vida da pessoa completamente. Eu trabalhei com teatro também, muito nos meios corporativos, com executivos de multinacionais, etc. E é impressionante como, num processo de trabalho teatral, às vezes montando um espetáculo dentro da empresa, trabalhando um tema específico que a empresa queria naquele momento, e você vê a vida daqueles colaboradores, daqueles executivos se transformando ali, naquele momento, por passar por essa experiência de escuta, de observação refinada, de se colocar junto com o outro, de se colocar no lugar do outro. A compassividade, tão rara nos dias de hoje. Mas você escreveu 3 peças. Sim, eu escrevi mais de 3 peças. Mas essas que nós vamos falar hoje... Ou essa que nós vamos falar hoje... Nós temos até fotos, temos... Olha, os teasers e tudo. Temos teasers, temos tudo para saber mais de você. Pois é. Essas 3 peças, eu estou brincando, mas é quase uma trilogia. Porque as 3 peças têm uma temática religiosa. Sim. E fala sobre a fé, sobre o conflito moderno ou pós-moderno que nós vivemos, né, entre a fé e a razão. Por que você escolheu falar de fé? Porque esse tema move a minha vida. Eu sempre fui muito religioso. Eu sempre tive muito ligado à espiritualidade. A minha formação... Uma religiosidade, né? Além de religião, não é? Está além, né? Por isso que eu usei o termo espiritualidade. Isso mesmo. Mas a minha formação é católica. E o tempo todo eu tive muito próximo da Igreja Católica. Né? Nas escolas das Irmãs Salesianas. No Mosteiro de São Bento, lá de São Paulo, onde eu fiz meu postulantado e noviciado. Olha só o que eu estou dizendo. Fiquei no início dos anos 90, um bom tempo, dentro do Mosteiro de São Bento, e trabalhando com teatro também. Deve ter aprendido muito. Muito. Essa peça São João da Cruz, você escreveu nessa época? Não, foi agora. Foi agora? Foi agora. Tem um teaser, vamos ver? Vamos ver. E aí a gente pode comentar em cima. Isso, a gente comenta. Legal. Vamos lá. Mostra pra gente. O indício mais verdadeiro de que o Espírito está nos consumindo é o fato de termos chegado a apreciar a solidão no silêncio. Mas não essa solidão aqui,
não esse silêncio mortal, lamacento. Um único milagre e eu fujo. Precisamos nos mover do conhecido para o desconhecido, da luz do dia para a noite escura da fé. Esse nada eu não quero. Ou melhor, esse nada Jesus não quer. Nosso Senhor Jesus Cristo falou comigo. Ele me disse claramente: João da Cruz, foge. Incrível, olha que eu tô toda arrepiada. Conrado Caputo, grande ator. Nossa, como Grande é que foi? ator lá de São Paulo, é formado pela EAD, Escola de Teatro da USP, e com uma carreira muito bonita, e que se propôs a fazer esse monólogo, né, e se Desafio colocou com uma fazer um generosidade. monólogo, Helder. Nossa, é muito difícil. E com esse tema, né, que a gente dizia agora há pouco, Sim. desse conflito entre a fé e a razão. Exato. São João da Cruz foi um grande santo espanhol, né, reformador do Carmelo. Junto com Santa Teresa d'Ávila, ele foi o fundador dos Carmelitas Descalços, né? Isso lá pelo século XVI na Espanha, né? Então nós temos um dos grandes poemas dele chamado Noite Escura, e que fala exatamente sobre esse conflito, né? E essa noite escura da fé, né? Que mesmo você duvidando, mesmo a razão gritando dentro do teu coração, você ainda é capaz de ter fé e de acreditar, né? A peça se passa durante os 9 meses que ele esteve preso pelos carmelitas calçados. Havia um embate político Solidão. muito grande, e por isso que ele fala tanto na solidão. Ele passou 9 meses numa solitária, né, recebendo torturas e sendo o tempo todo questionado sobre a reforma carmelita. E lá dentro da prisão é que ele escreve alguns dos poemas mais famosos dele. Se não me falha a memória, o Noite Escura ele escreve dentro da prisão. Quando você escreve, essa angústia passa por você também. Porque eu vi algumas cenas do teaser, que parece aquilo enlouquecedor, aquela solidão, esse tanto de questionamentos, até essa questão política. Você sentiu tudo isso? Porque você escreveu isso. Senti porque quando eu leio a obra de São João da Cruz, tanto a poesia quanto os textos, ou mesmo as cartas, temos cartas, correspondência dele, a sensação que eu tenho, Carla, é assim: puxa vida, ele está dizendo, ele está escrevendo aquilo que eu sinto, aquilo que está dentro do meu coração. Então, a palavra de São João da Cruz me perpassa de uma forma, me transpassa de uma forma que é como se eu tivesse escrito as próprias palavras dele. Acho que quando você tem um grande poeta, quando você tem um grande escritor, e a obra dele sempre faz isso, né? Você sempre se projeta naquela obra. Exatamente. Né? Sente junto, né? E é tão gostoso, sabe, depois de escrever, ou depois de terminar um ensaio, ou ver esse teaser, ver a obra pronta, dá uma sensação de missão cumprida, claro, mas de que aquilo que te incomodava, a angústia, a solidão, se dilui, vai embora. Verdade. Né? A arte salva, a né? Arte salva. A arte salva. E eu vi quantos apoios, quantas pessoas acreditaram com você nisso. Pois é. Isso é incrível também, Pois né? é, porque esses projetos, na maioria das vezes, a gente começa sem apoio institucional nenhum, né? Começamos sem dinheiro, sem nada, né? O Conrado Caputo, por exemplo, nesse Sim. espetáculo, ele começou sem dinheiro, nós dois trabalhando juntos, em cima da obra de São João da Cruz. Ele ficou encantado com as poesias, sentiu também essa projeção, puxa, mas esse santo está falando de mim, eu sinto essas coisas que o santo também sente. Pra você ver, né? E tão humano que nós somos, né? Isso eu acho muito bacana. Isso é muito legal.
tanto nessa peça sobre São João da Cruz, ou em outros textos meus, como Teresinha, como Mãe Aparecida, o que eu tento fazer é trazer a imagem do santo mais humanizada. Puxa vida, se eu sinto as coisas que João da Cruz sentia, sim, né? Se essa luta que ele viveu é uma luta que eu também vivo no meu dia a dia, então eu posso ser santo. Então eu também tenho um caminho de santidade. E santidade é tão subjetivo, né? Nossa! É muito subjetivo. Né? Você pode sacralizar as coisas que você faz. O seu cotidiano. O seu cotidiano. Porque às vezes... te santifica. Normalmente, o que eu sinto é que quando se vai falar sobre a história de um santo, ou você tem uma peça de teatro, ou você tem um filme sobre a vida de um santo, é tudo colocado de uma forma, Carla, que o santo fica muito distante da gente. Sim. E aí eu não vou alcançar aquele heroísmo que o santo alcançou. Mas quando este santo se humaniza e a gente se aproxima, isso me fortalece. E essa busca pela santidade, que é a busca de todo cristão, né, se concretiza nas coisas do nosso dia a dia. E aí o que a gente tem de retorno das plateias é exatamente isso. Puxa vida, se Santa Teresinha viveu isso, se São João da Cruz viveu isso, eu também vivo, sim, então eu também posso me santificar. E vivo dentro da minha humanidade. E vivo dentro da minha humanidade. E acho que isso é extremamente cristão, na medida que Jesus Cristo é o próprio Verbo divino encarnado. Sim. É Deus que se encarna no seio da humanidade, que se faz homem como cada um de nós, se faz possível. É isso. Se faz possível. A santidade é possível. É verdade. Né? Olha, eu não me canso de olhar para você, agradecer assim, essa expressão que você tem, e a gente tem muito mais para falar de você ainda aqui no Entretantos, mas fica aqui com a gente, daqui a pouquinho a gente volta com o Helder Mariani e mais 2 teasers do trabalho dele. Fica com a gente. Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo. As suas queixas tão justificáveis e a falta que eu fiz essa semana, coisas que pareceriam óbvias até para uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança. Como o dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância, diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Eu sei que às vezes eu chego atrasada, mas o amor às vezes é tão dentro que a gente não percebe o tempo, a gente sente. O amor não é cronológico, o amor se renova, se reforça, se refaz, e às vezes passa-se anos sem a compreensão tão objetiva do que vem a ser um sentimento chamado amor. É uma força que nos move, que nos dá esperança, que nos faz melhor,
E o amor que eu digo não é só o amor entre relacionamentos afetivos, amorosos. Todos os relacionamentos afetivos, seja amizade, seja caridade, é um amor que pode transformar a vida de todo mundo que o sente. Eu tenho certeza que quem sente amor nunca passa indiferente. E hoje, uma pessoa que fala de amor pelos olhos, pelos gestos, pela arte, recebemos aqui no Entretantos, Helder Mariani. Que bom. Você fala pelos olhos, você pela expressão. Eu acredito que você acredita nesse amor, né? Eu tento acreditar nesse amor todo dia que eu levanto de manhã. E aí a gente vive o dia inteiro tentando, sabe? Resgatar esse amor e ficar nele o tempo todo. É uma luta. É uma luta. É uma luta. Mas a gente vai vencendo juntos. Ouvindo você cantar, por exemplo, com essa leveza. Nossa. Que bom que a gente pode atingir. Que bom que eu estou atingindo a sua alma de alguma maneira. Não. Que a sua alma transparece tanto isso de verdade. Obrigado, Carla. Que bom. Obrigado, de coração. A gente está falando desses seus trabalhos recentes, né? Porque eu acho que sua carreira é vasta, tem muita coisa que você fez. Tem muita coisa para contar. É. Muita coisa para contar. Mas um dos primeiros trabalhos que eu fiz em São Paulo se chamou Malkut. Malkut é uma das séforas, das estações da cabala judaica. É aquela estação que tem a ver com a nossa vida terrena, a nossa dimensão terrena, material, então de luta, de dinheiro, de guerra e etc. E Malkut aconteceu na capela centenária do Colégio Santo Inês das Irmãs Salesianas, lá em São Paulo, no bairro do Bom Retiro. E quando eu me lembro desse espetáculo, há muitos anos atrás, bem mais de 10 anos atrás, parece que ali muita coisa da minha carreira de trabalho, de teatro, se definiu ali. Essa questão da temática religiosa, sim, espiritual, esse conflito entre fé e razão, essa busca por um discurso religioso mais autêntico e mais contemporâneo, na medida que ele pode chegar mais no coração das pessoas, né? E na época a gente teve a direção da Denise Weinberg, grande atriz do Teatro de São Paulo e etc. E esse espetáculo foi tão lindo, e ele acontecia na capela do colégio. Nem o Santíssimo era tirado para acontecer esse espetáculo. Era tão bonito, eu começava o espetáculo aos pés do Santíssimo Sacramento. Nossa, né? Que bacana. Você sempre teve essa ligação, então, sempre tive essa ligação muito forte, como eu te falei, do Mosteiro de São Bento e essa coisa toda. E aí o teatro faz essa união das coisas que me tocam profundamente, das questões existenciais, das questões de fé, né? Com a possibilidade de comunicar isso, de expressar, de colocar isso para a discussão das outras pessoas. Porque na medida que você reflete sobre um espetáculo de teatro, na medida que eu reflito sobre essa canção linda que você acabou de cantar agora sobre o tempo, Nando Reis, isso me faz, de alguma forma, mais do que refletir, agir. Sim. Isso muda a minha ação no dia a dia. Mas por que você escolheu falar de Maria? É devoção? No caso do Mãe Aparecida? Do Mãe Aparecida, que é a tua obra que a gente vai mostrar o teaser já já. Qual é o brasileiro que não tem devoção por Nossa Senhora Aparecida? É incrível, né? É impressionante. A pesquisa que a gente fez, Carla, de depoimentos de devotos, dos milagres que esses devotos contam, que aconteceram na vida deles, né? Nossa Senhora Aparecida, ela ultrapassa o discurso religioso, os limites da religião, entende? Sim, e ela é hoje, com certeza, um ícone da cultura brasileira. Não dá para você pensar a cultura brasileira sem pensar em Nossa Senhora Aparecida, né? E por conta dos 300 anos do aparecimento da imagem dela, que nós estamos comemorando neste ano, aí eu senti que chegou o momento de fazer um espetáculo para homenagear Nossa Senhora Aparecida. Acima de qualquer coisa. É um espetáculo devocional. Vamos ver. A gente continua. Tá bom. Teaser de Mãe Aparecida. Mãe preta, mãe preta, aonde és que estás agora?
fez promessa para ter uma filha e nasceu eu no dia de Nossa Senhora Aparecida. Que coisa mais linda! Tô emocionado, né? Eu também. Eu fico emocionado. É uma alegria que deixa a gente... Como é que uma alegria pode fazer a gente chorar? Contagia, ó, Mas... na pele. E tem muito a coisa, nós comentávamos aqui enquanto vimos o teaser, esse batuque todo, Isso. essas influências africanas. Porque há 300 anos atrás nós vivíamos a escravatura no Brasil. E a imagem, quando é recolhida do rio, ela vem negra, por conta do lodo do rio e etc. Sim. Mas isso acaba se transformando na própria mensagem de Nossa Senhora para nós brasileiros, né? Essa culpa, essa mácula que nós temos na nossa história por conta da escravidão dos negros, não é? E aí, um dos primeiros milagres que se tem notícia, um dos milagres mais famosos e mais lendários, até já virou lenda, atribuído a Nossa Senhora Aparecida, é que ela liberta um escravo dos seus grilhões. E um detalhe, era um escravo fugido. Era um escravo fugido que se coloca nos pés dela, todo com aqueles ferros terríveis, etc. E aquilo tudo cai no chão. Então acho que aí fica mais claro ainda a mensagem que ela vem nos trazer. Exatamente. De que somos todos filhos dela, todos brancos, filhos, amarelos, raça, negros, enfim. Cor. Claro. O amor também não tem rótulos. O amor também não tem rótulos, você falou disso agora há pouco, exatamente, terminando a sua canção. Então é por isso que o espetáculo tem essas raízes africanas. Tem, por exemplo, trechos do Navio Negreiro, do Castro Alves. Nossa, né? Que bacana. Clássico da nossa poesia. Está né? em cartaz ainda essa? Está em cartaz ainda num teatro pequeno lá de São Paulo, da Companhia do Pássaro, que fica do lado do metrô em Angabaú. Fica até quando, Helder? Fica até início de novembro, aos domingos às 6 da tarde. Mas, logo no início do ano que vem, a gente volta em cartaz num outro espaço que a gente já está se organizando. Final de janeiro, início de fevereiro, a gente deve estar voltando em cartaz que novamente. É uma marca de uma história que não depende do tempo. Vocês podem divulgar fazer isso sempre, em tempo fazer indeterminado. fazer sempre. É isso mesmo, é isso mesmo. Né? E essa é a ideia, né? Porque mesmo sendo por conta dos 300 anos, mas Nossa Senhora Aparecida está aí. E a devoção brasileira é muito forte, é muito forte, grande. É muito lindo. E Terezinha? Moço Terezinha, das obras. Desses 3 espetáculos que a temática religiosa é muito forte, Sim. este conflito de fé e razão, é o primeiro espetáculo que a gente criou. O primeiro espetáculo que eu idealizei. Agora, em janeiro de 2018, completa 4 anos que a gente estreou esse trabalho lá na Casa das Rosas, em São Paulo. São Paulo, que chique. Eu trabalho muito na Casa das Rosas. A Casa das Rosas, cultural. É muito legal. A Casa das Rosas, enquanto espaço da Secretaria de Estado de Cultura lá de São Paulo. Na Paulista ali, né? Ali, o último, talvez, dos casarões que restou na Paulista. Restaurados, E foi tombado. Sim. E hoje é da Secretaria de Estado de Cultura e é um espaço de poesia e literatura. Exatamente. Que começou em 2004. Em 2005, eu fiz o meu primeiro trabalho na Casa das Rosas. E foi Terezinha? Não. Não. Foi um monólogo, eu fazia como ator, sobre o Raul Pompeia, nosso grande escritor do século XIX, Raul Pompeia. E depois disso, eu fiz muitos trabalhos na Casa das Rosas, sempre ligando poesia com teatro. Né? E aí, a Casa das Rosas abriu as portas, em 2013 para 2014, para o espetáculo, que era um projeto pessoal meu, do meu coração, do coração da atriz Gabriela Cerqueira. E aí a gente estreou, fizemos 3 temporadas na Casa das Rosas, e nesses quase 4 anos, eu já perdi um pouco a conta. Fizemos aqui em Curitiba. Olha que legal. Eu vi que você viajou bastante com essa Curitiba, obra. Rio de Janeiro. Há 2 semanas atrás, a gente estava aqui de novo no Paraná, na cidade de Paranavaí. Paranavaí. A festa de... Um abraço para Paranavaí. Um abraço carinhosíssimo, porque a gente foi recebido lá em plena festa TV de Santa Evangelizar Terezinha. aberta aí para todo o estado do Paraná. Vamos ver o teaser. Vamos ver o teaser. Vamos.
Abrindo o Santo Evangelho, os meus olhos deram com as seguintes palavras: Jesus subiu a montanha e chamou para si quem ele quis. Aqui está o mistério da minha vocação, da minha vida inteira. Jesus não chama os que são dignos, mas sim quem ele quer. Durante muito tempo me perguntava por que Deus tinha suas preferências. Por que não recebem todos os homens o mesmo grau de graças? Cena 3. Joana d'Arc, com ar inspirado, exclama: Ah, dignai-vos a chamar-me. Estou pronta para sofrer. Santa Catarina carrega a palma, Santa Margarida carrega a coroa. Não! Ainda não a palma, ainda não a coroa. Hás de combater, antes de venceres. Arma teu braço, Joana d'Arc, filha de grande coração. Toma esta espada, Deus é quem te dá. Amo. E isso é tudo. Eu não morro. Eu entro para a vida. Nossa, Santa Teresinha do Menino Jesus. Do Menino Jesus. Grande santa. Quis santa muito moderna. entrar num convento antes da hora, fez um coque. 14 anos ela queria entrar no convento, foi parar nos pés do Papa Leão XIII, grudou nos pés do Papa, que tiveram 2 soldados e um padre ter que arrastá-la fora da audiência papal. Exatamente. Porque ela foi pedir a licença para entrar. E ela entra de fato no Carmelo descalço. O Carmelo descalço, que Santa Teresa d'Ávila com São João da Cruz reformaram, né? De uma maneira ou de outra você linka, né? Exatamente. Primeiro foi Santa Teresinha e depois agora está sendo João da Cruz, né? Porque nos escritos dela, ela cita várias vezes São João da Cruz, como já escrevia nosso pai São João da Cruz, e aí foi quase que automático, entendeu? Sair dela e chegar. E o que ela vive é exatamente essa tradição espiritual do Carmelo, que é a noite escura, que São João da Cruz falava tanto. Ela foi uma guerreira, ela é padroeira das missões, sem nunca ter saído do Carmelo, e ela é guerreira e é padroeira das missões por conta deste grande conflito entre a fé e a razão. E uma mulher muito forte, e tem a rosa, né, que representa muito a imagem dela. Porque ela diz que mesmo no céu ela não iria descansar, ela ia sempre mandar uma chuva de pétalas de rosa sobre a terra. Quando a gente ganha uma rosa, a gente fala foi de Santa Teresinha. Exatamente. Tem até a novena de Santa Teresinha que você faz e o sinal é receber uma rosa no final. E eu vou lhe dizer, eu me arrependo nesses quase 4 anos já que o espetáculo tem de carreira, da gente não ter anotado todos os depoimentos que a gente foi ouvindo da plateia sobre a relação dessas devotas, desses devotos com Santa Teresinha, com essas rosas. Nossa, e com como Santa Teresinha transformou a vida dessas pessoas. É uma das santas mais cultuadas aqui no Brasil. É verdade. É impressionante. É uma santa singela, né? Mas muito forte. E isso é bacana porque o espetáculo vai trazendo essa menina singela, delicada, e de repente
Desperta. Você vê essa mulher que você falou, Exatamente. lutando com todas as forças dela por amor a Deus. Você precisa voltar, porque é muito pouco tempo para a gente falar de tanta arte, Você de está tanta brincando obra. que esse tempo já terminou? Você que terminamos. cantou a música agora há pouco, me lembrou o Cronos e o Kairos. Eu falei, puxa, ela está cantando no Kairos, que é o tempo que não é o tempo do relógio. Nossa. E agora você me chama para o tempo do relógio, Carla. Um abraço imenso para você. Obrigado. obrigado, de coração, Que das próximas viu? vezes a gente se reencontre Com na certeza, alma, na arte, com em certeza. qualquer lugar por aí. Sucesso com Parabéns essas obras. pelo seu trabalho. Obrigada, Parabéns Éder. pelo seu programa. Que a sua voz continue linda e abençoada. E as suas viu? obras transcendendo muito Amém. mais almas. Muito obrigado. Até o próximo. Um beijo. Um beijo. Tchau. A gente fica aí, um grande abraço. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do Entretantos. Com você. Estamos de volta com o programa Entretantos. Hoje eu estou muito emocionada. Vocês perceberam aqui que com o Helder foi incrível as 3 peças que ele fez a direção, que ele escreveu. Incrível. Graças a Deus nós temos tantos artistas, tantas pessoas que se revelam através da arte, com essa capacidade de chegar e tocar as almas. Que bom. Que bom. Parabéns aí mais uma vez ao Helder Mariani por seu trabalho e muita força para a TV Evangelizar, que continua chegando todos os dias em muito mais cidades, em muito mais lares. Eu quero mandar um abraço imenso para Araguaiana, no Tocantins, canal 35, que nos acompanha aí pela rede aberta da TV Evangelizar. Também quero mandar um abraço para Cristiane Fernandes de Carvalho, que é de Divinópolis, Minas. Uma hora dessa aqui, gente, na gravação, mas dá vontade de um cafezinho, um pão de queijo, que quando eu vejo Minas Gerais, só posso desejar que minha alma vá até lá e tome um café com todos vocês mineiros. Obrigada aí pela audiência, viu? E pela receptividade do Entretantos. Também quero mandar um abraço para a Thelma Duarte Carneiro, que é de Várzea Alegre, no Ceará. Ô, terra boa! Que alegria! Estamos agora de volta nesse bloco para mais uma vez falar com o Dr. Sérgio e seguindo a série dos transtornos de personalidade. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Você vai saber o que é já já. Olá, Sérgio. Oi, Carla. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a você aí. Como que você está sentindo aí o Entretanto? Estamos chegando, hein? Pois é, né? Cheio de vídeos, o pessoal mandando uns vídeos, né? Bacanas, com perguntas, com participações. É isso que a gente queria, né? A gente pede para você, que ainda não mandou o seu vídeo, fala com a produção aqui da Evangelizar, mande seu vídeo perguntando, mande suas questões, pode ser escritas também, tá bom? Mas o vídeo você vai se ver aí no programa Entretantos, não é legal? Não é legal isso? Então, o que vinha a ser o transtorno de personalidade borderline? Eu acho que a gente tem perguntas aí do povo. Vamos começar assistir? com a pergunta, né? Vamos assistir a pergunta e a gente volta já já. Vamos lá. Oi, Carla. Oi, Dr. Sérgio, tudo bem? Eu me chamo Simone e moro em São José dos Pinhais. Eu tenho uma dúvida quanto ao transtorno borderline. Quais são os sintomas? E tem cura com ajuda médica? Obrigada. Ai, olha lá. É a pergunta que eu ia te fazer, tá vendo? Pois é. Um abraço, querida. Aqui de São José dos Pinhais, né? Isso, aqui no Paraná. Onde a gente está gravando, né? Em Curitiba. Curitiba. Pertinho. Então, os sintomas do transtorno de personalidade borderline é uma instabilidade emocional muito grande, né? Vamos dizer assim, o grande modus operandi da pessoa que tem esse transtorno de personalidade, ela é instável, né? Ela tem um jeito de ser, um jeito de agir na vida muito instável. E é isso que às vezes leva à motivação da internação. Alguns estudos têm estimado que 20% das internações psiquiátricas acontecem hoje por transtorno de personalidade borderline. Associado a isso, eles têm um traço que eu acho que fica muito falado na internet, o pessoal questiona muito, que é a pessoa se autoflagelar. Então, ela às vezes faz pequenos cortes, às vezes queima a pele com bituca de cigarro, né? Então, é uma espécie de autoflagelo para diminuir uma angústia que eles têm, né? E essa angústia, ela se passa e ele, com esse autoflagelo, ele é como se diminuísse essa tensão, né? Então, eles buscam a dor para diminuir esse vazio que eles têm.
quase todos os pacientes que têm borderline falam muito de um vazio, de uma sensação de um buraco dentro de si que nada completa. Então, por exemplo, estava sonhando em ter, vamos dizer, uma viagem. Aí chega na viagem, aquilo não completa ele na viagem. Né? Ou um relacionamento afetivo. Porque queria ter um relacionamento afetivo com alguém, se relaciona com uma pessoa e aquela relação já não funciona mais. E aí tem uma outra característica do transtorno de personalidade borderline, que ele prova, né, vamos dizer assim, o outro que demonstre o amor. Então ele fica atacando o vínculo com o outro. Né? Então as relações afetivas são relações muito fugidias e temas muito agressivos, né? Então de medo, de ciúmes, de inseguranças, de ser abandonado grande. E uma tendência a uma agressividade, né, dentro desse relacionamento, né, acreditando que o outro vai abandonar. E às vezes acaba abandonando, mesmo, né? Sim. Porque imagina, sufoca, né, você viver com uma pessoa que está te provocando o tempo inteiro, não é possível, né? Mas, essas agressões são verbais? Chega a ser física? Chega a ter agressão física? Pode chegar a ser físico, né? Quer dizer, a gravidade, né? Tudo em psiquiatria, né? A gente trabalha com a gravidade que vai dizer a intensidade do tratamento. Então, uma internação psiquiátrica, por exemplo, é a UTI da psiquiatria. Né? Então, quando alguém, por exemplo, que está agredindo fisicamente outras pessoas ou está ameaçando de fazer isso, né? Eu já tive algumas clientes que falavam que ia matar, né? o parceiro ou a parceira ou possível outro parceiro que essa pessoa tivesse. Então, quando começa a chegar nesse nível, aí precisa de uma intensidade, de uma internação, às vezes, involuntária. Né? A gente vê muito frequente isso, né? Nos nossos atendimentos, como aparece o transtorno de personalidade borderline, né? Pois Ele fica muito na variável da normalidade, da pessoa ser muito sedutora, se relacionar até bem, aparentemente, mas, de fato, quando se relaciona mesmo, vira refém, né? A pessoa vira refém dele, né? Exatamente. E é isso que torna muito tenso, né, o trabalho com o paciente borderline. A gente que trabalha, né, numa clínica onde tem internação, né, vamos dizer assim, aquilo que a gente chama de hard, da mais dura psiquiatria, né, que seria a tradução, a gente lida com muito caso de borderline, exatamente por isso, porque é difícil a família ou o colega que está no consultório dar conta de um quadro como esse. Né? Às vezes precisa de uma instituição, ou vamos dizer assim, da UTI, né, que é a clínica que Sim. tem internação. Essas lesões corporais que as pessoas com transtorno de personalidade borderline fazem, não tem até essa intenção de suicídio. É uma tentativa de desfocar a dor e desse vazio, né, que é insuportável para aquela pessoa naquele momento, né? Exatamente. O suicídio até pode acontecer em algumas situações de crise, né? Principalmente quando sofre abandono, e aí uma tentativa de demandar cuidado do outro. Né? Mas essas autolesões, né, que a gente estava descrevendo, elas não necessariamente têm a ver com a ideação suicida, Sim, como você falou. É correto isso. Né? Então, às vezes, alguns até fazem em lugares escondidos do corpo, então coxas, nos antebraços, de maneira tal que a família não perceba isso acontecendo. Né? Não deixa de ser um risco, né? De uma hora a pessoa errar na mão e fazer provocar. Um corte violento, atingir um vaso, ter um sangramento. Isso é sempre muito perigoso. Um né? risco muito grande. Nós temos mais uma pergunta. Vamos lá? Vamos. Olá, Carla, tudo bem? Meu nome é Gelber, falo de Curitiba e acompanho vocês pelo canal 3 da NET. A minha pergunta é para o Dr. Sérgio. A respeito do transtorno borderline, eu gostaria de saber, Dr. Sérgio, se quem tem depressão agrava o transtorno e é mais frequente em homens ou em mulheres? Obrigado. Um grande abraço aí. Guelber, obrigado pela pergunta. A pergunta é bem instrutiva. Ele é mais comum, ele tem sido mais descrito nas mulheres do que nos homens, mas há casos também em homens, né? Como eu diria, o tratamento basicamente é institucional. É difícil tratar um quadro desse em consultório. Né? Geralmente, só se ficar um psiquiatra com a parte mais clínica e um psicólogo com a parte mais psicodinâmica e terapêutica. Né?
É importante, vamos dizer assim, trabalhar com o paciente que tem o transtorno borderline a questão dos limites, né, das coisas que são difíceis dele tolerar, porque ele tem uma tendência a não gostar de lidar com frustrações. E o trabalho terapêutico vai ser, vamos dizer, um bom instrumento para isso, né? Para passar para ele que tem rotina, que tem horário, né? Então, às vezes, é aquele paciente que quer ficar mais tempo do que determinado ou menos tempo, né? E que isso você, às vezes, pode conciliar ou não no atendimento, mas é bom pontuar, né? Para que o paciente possa ter noção de que tipo de funcionamento ele está fazendo, né? No caso da indicação a uma psicoterapia, existe alguma abordagem que se torna mais eficaz? Então, existem algumas discussões sobre algumas terapias dialéticas, né, que trabalham com um funcionamento de ajudar a pessoa a pensar, né? Porque muito no borderline tem, e assim como nos transtornos de personalidade em geral, tem aquilo que a gente chama de pensou, fez, né? Então, é muito difícil o sujeito não ser tão impulsivo. Então, o trabalho terapêutico, muitas vezes, é ajudar ele a conseguir não ser impulsivo. Então, com o border, né, com o transtorno de personalidade borderline, muito desse trabalho vai ser feito, né? Então, aquela raiva, aquela situação de romper a relação Sim. com o terapeuta, isso precisa ser trabalhado, né? Que então, acontece muito, né? A primeira exatamente. que ele ataca, né, o paciente ou a paciente é aquele... É o terapeuta. terapeuta. Aquilo que ele faz com o parceiro, né, vamos dizer assim, no dia a dia, na vida normal, ele vai tentar fazer com o nosso terapeuta, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, o psicoterapeuta que está acompanhando. E aí é que é o pulo do gato, né? A gente não pode responder como responderia o namorado, o amigo, o pai. A gente vai ter que saber trabalhar exatamente a busca da reparação dessa agressividade, né? A gente fala muitas vezes aqui do extremo da situação, né? Que já se torna um transtorno. Existem muitas relações em que você pode perceber que existe uma dependência, uma codependência, existe um afeto de controle muitas vezes. Então, passa a observar como são e como estão as suas relações. Né? Porque eu acho que não é só no âmbito de relacionamento amoroso não, que o borderline se manifesta. Né? Tem relacionamentos de trabalho, amizade, e aí tudo que se mostra exacerbado com esses pontos que a gente está mencionando é algo para você ficar atento, né? Para você ficar atenta aí no seu cotidiano. Então, nós colocamos aqui, no entretanto, possibilidades Exato. de ajudas, tanto psiquiátrica como psicoterapêutica. Né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com a questão do diagnóstico, né? O diagnóstico é um negócio que quem tem que fazer é o psiquiatra, Exatamente. é o psicólogo, né? Sim. Não é quem está convivendo com a pessoa, né? Acho que você pode dar o toque, olha, eu acho que você está precisando de alguma coisa, de ajuda, né? E aí levar para o profissional. O profissional é que tem que saber dar esse diagnóstico. Né? Aí as pessoas perguntam, não, mas será que eu tenho isso? Então, são vários pontos que devem ser avaliados. Então, se tem esses pontos ilimitados, né, se já chegou aos extremos, é bom que você procure uma ajuda médica. Sempre é muito bom falar sobre psiquiatria de uma forma mais humanizada, né, Sérgio? Que a gente consiga desestigmatizar essa psiquiatria em que as pessoas acham que só vou procurar terapia, só vou procurar ajuda porque eu acho que eu estou ficando louca. Então, assim, cuidado com esse estereótipo e esse estigma de louco que as pessoas colocam socialmente. Exatamente. Né? Cuidado com essa palavra. A loucura é algo muito sofrida, mas é muito também possível e passível de ajuda, tanto psiquiátrica como psicoterapêutica. Então, não veja tão assim, de uma forma social a loucura, não. A loucura é um sofrimento muito grande que a pessoa faz. E é uma oportunidade, né, Carla? Eu sempre trabalho com a ideia e falo isso para os meus pacientes, os meus clientes que eu atendo. A crise é uma possibilidade de você se transformar. O mundo ocidental, infelizmente, trabalha com a ideia de crise como uma coisa terrível. Sim. Mas o pessoal do Oriente trabalha com a ideia de crise porque o que estava não estava bom, então precisa ser revisto. E o que eu tenho visto é que alguns pacientes que a gente atende vivem essa situação de crise e aí modificam a vida e se tornam mais felizes. Sim. A crise pode ser um denunciador disso, de que você não está feliz, que você não está bem.
Aponta sempre alguma coisa e que signifique para melhor. Pois né? Pode ser um sofrimento momentâneo, mas passa. É preciso cuidar, é preciso tratar e é possível. E é possível pedir ajuda, né? Para não acontecer coisas como aconteceu aí recentemente lá em Minas, né? A pessoa se matar e levar um monte de criança, gente. Né? A professora, né? Naquela situação. Quer dizer, o nosso programa aqui, eu acho que esse bloco é exatamente para isso, para desestigmatizar. Você que está sofrendo, está pensando coisas assim, liga para a gente, né? Manda um vídeo, fala com a gente. Quem sabe a gente consegue dizer para você que você se cuidar em algum lugar, né? Perto de você. É isso aí. Obrigada, Sérgio, mais uma vez. Eu que agradeço. Voltamos semana que vem. E antes da gente terminar, quero apresentar aqui para vocês, então, o livro do Padre Reginaldo Manzotti, Batalha Espiritual entre Anjos e Demônios, que está sendo muito bem recebido aí pelo nosso público. Então, se você não conhece, adquire aqui com a gente pela Associação Evangelizar é Preciso. Eu fico mais uma vez com você e a semana que vem a gente volta com o programa Entretantos. Essa canção do Milton Nascimento encerra hoje, deixando o meu abraço para você, desejando que você tenha um bom final de semana, né? Nós passamos as sextas e retornamos às segundas. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Canções, entregue a paixões.